Oi, lindonas! Oi, lindões! Chegando para mais uma constelação com personagens, histórias, verdades bíblicas que convergem com os princípios sistêmicos. Então, preparem-se, porque hoje nós vamos construir aqui, com elementos da constelação familiar, uma constelação que há muito tempo me pedem, a constelação de Ana. Para quem não sabe, Ana foi a mãe do juiz, profeta e sacerdote Samuel. Não se prepare, porque vai ser lindo, 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 lindo. E vocês já estão chegando, vocês já estavam esperando, né? Mas vamos convidar mais gente? Vamos compartilhar essa bênção? Chama todo mundo aí que tá online para essa live. Eu também tô chamando o povo aqui do meu Instagram. E me ajude com isso, porque as boas novas precisam ser compartilhadas. Nós temos que aprender sobre esse princípio do partir a verdade, compartilhar a verdade para abençoar gerações. Me ajuda com isso aí. Chama todo mundo para a live. Eu tô chamando o povo aqui. Muita gente me pediu por essa constelação e agora que chegou o dia, que chegou a hora, bora lá estudar a história de Ana por uma visão sistêmica. E eu vou dar um spoiler. Prepare-se para fortes emoções, porque a leitura sistêmica, a visão sistêmica abre os nossos olhos para que nós possamos ver coisas além do que a mente pode ver. Então eu vou ler poucos versículos para vocês, mas vocês vão perceber o quanto de informação é possível extrair desse... Voltei. Eu vou ler alguns versículos para vocês, eu estava dizendo, mas vocês vão perceber quanta informação nós podemos extrair desses versículos quando nós temos alguns pressupostos sistêmicos. E por que é importante você entender isso? Porque quando você está conversando com uma pessoa e ela te conta a história da vida dela, alguma dificuldade que ela está enfrentando, se você tem pressupostos sistêmicos, você conhece a teoria da constelação familiar clássica, você pode ajudar essa pessoa a partir dessa visão. Então eu quero que vocês imaginem, gente, eu tô com uma afta aqui, por isso que eu tô assim, ó, tô machucada, mas vai dar tudo certo. Amém, estamos em casa, amém. Compartilharam aí? Vamos chamando o povo, vai. Chamem o povão e o povo, mulheres e homens, para ouvir essa live. Então hoje nós vamos contar a história de Ana. Vou representar a Ana com esse personagem aqui. E eu vou tirar os comentários daqui a pouco para que vocês possam ver os movimentos aqui. Mas depois eu volto com os comentários para a gente prosear. Então deixa eu tirar os comentários. Vamos com calma, que a Pro tá com uma afta aqui, vai ter que falar devagar. Meninas e meninos, Ana, a mulher de Eucana, um eframita. Vamos já colocar Eucana aqui. Ana, uma mulher que amava muito ao seu marido. Então a história começa a nos ser contada em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 1, e diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos esses anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, aonde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada,
porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado ela estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor e a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E aí a gente começa então a desenhar essa constelação. O que nós sabemos até aqui então? Vamos posicionar de acordo com o que a Bíblia nos fala. Nós temos Ana, uma mulher que não consegue engravidar. Nós temos Eucana, seu marido, que a amava demais. E nós temos uma outra mulher nessa história, que nós não sabemos se era a primeira esposa de Eucana ou a segunda esposa. Eu suponho que Penina seja a primeira esposa e Ana a segunda esposa. Mas, contudo, entretanto, não sabemos, a Bíblia não é clara nessa informação, mas nós temos aqui, portanto, Penina. Se eu fosse posicioná-las sistemicamente, seria, se Penina for a primeira esposa, ela aqui ao lado de Eucana e Ana ao lado de Penina. Estaria tudo lindo, maravilhoso, se nós tivéssemos essa cena. Penina tinha filhos com Eucana, Ana, porém, não tinha. Então, não é assim que essa família está posicionada. Como é que essa família está posicionada? Essas duas mulheres são rivais uma da outra, vivem em briga. Esse homem, ao invés de estar ao lado da sua primeira esposa, que eu suponho ser Penina, e por que eu suponho ser Penina? Pelo fato de Penina ter filhos e pelo fato também da Bíblia citar o nome de Penina primeiro. Mas pode ser que eu esteja equivocada quanto a isso. Mas Eucana aqui olhando para Ana. É assim que essa família fica. Só que Ana está em rivalidade com Penina, isso o texto deixa bem claro, e embora Eucana esteja olhando para Ana porque ele a amava e dava porções dobradas para ela, Ana não percebe ou não recebe o amor de Eucana. Então, no final das contas, a gente tem essa constelação. Penina de costas para Ana, irritando Ana. Ana, uma mulher que não consegue engravidar e tem um marido que a ama demasiadamente, mas ela também não consegue receber o amor desse marido. E aí, o Bert nos ensina que nós conhecemos as leis sistêmicas pelos seus efeitos. Qual é a leitura que eu tenho dessa cena aqui que a Bíblia descreve? Eu acabei de representar pelos elementos da constelação para você. É que Ana não era uma mulher. Ai, Thalita, como assim? Calma, gente. Ana era uma menina. Porque uma menina é alguém que não consegue engravidar. Uma mulher pode engravidar. Uma menina não pode engravidar. Vou começar a dar nó na cabeça de vocês. Por que que Ana era uma menina? O pressuposto vai me dizer que Ana vivia um movimento que a constelação explica, denomina como amor interrompido, que é o quê? Ana não recebia, vou colocar esse elemento aqui que estava representando ela, para representar outro personagem. Ana não recebia o amor que vinha da sua mãe. Thalita, a Bíblia não fala nada disso. Da onde você tirou isso? Eu tirei isso do fato de Ana ser uma mulher que, embora fosse casada com um homem que a amava, que fazia tudo por ela, vivia em rivalidade com a outra mulher mais próxima e provavelmente mais velha do que ela, transferindo então para essa relação com Penina a rivalidade que ela já viveu um dia com sua mamãe.
Por isso Ana ficou menina e não recebendo o amor e a feminilidade da sua mãe, a vida da sua mãe, por isso eu digo amor interrompido. Então é como se a mãe de Ana estivesse aqui inacessível para ela. Nessa dinâmica, Ana não desenvolveu sua feminilidade na completude para gerar filhos. Mas essa teoria foi desenvolvida pela evidência de que Ana era estéril, mas também pelo conhecimento da sabedoria sistêmica que diz que todas as vezes que nós temos uma exclusão, nós podemos ter uma repetição, ou uma identificação, ou uma compensação, ou uma parentificação, ou uma triangulação. São movimentos de emaranhamento com o nosso sistema, naquilo que está mal resolvido. O que pode estar acontecendo aqui com Ana? Ela pode estar agora no relacionamento com Penina, compensando o mau relacionamento que ela teve com sua mãe. E por que a minha aposta é que o problema estava com a mãe de Ana? O amor, tô escondendo aqui, mas a mãe de Ana tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que a minha aposta está que o problema de Ana era com sua mamãe? A questão sistêmica, a questão da alma de Ana. Porque nós aprendemos que a nossa mãe, para as mulheres, além do feminino, além da feminilidade, além das questões internas para todo ser humano, a mãe é um lugar de abundância. Então, na nossa mãe, nós estamos satisfeitos. Ou seja, quem tem a mamãe, vou colocar aqui, ó, a mãe da Ana aqui, ó. Quem tem a mamãe bem posicionada na sua vida, pode crescer e avançar, ok? Esse seria o movimento da vida de Ana. Então, se Ana tivesse a sua mãe bem posicionada aqui, eu até vou colocar aqui. Gente, eu vou tirar esse representante e vou colocar outro representante para a mãe de Ana, só para eu poder usar a Ana aqui, a Ana original aqui, tá bom? Vou deixar a Ana original aqui, ó. Se a Ana tivesse a sua mãe bem posicionada aqui, vou colocar mãe e pai para incluir o pai dela na história, tá bom? Então a mãe e o pai da Ana estavam aqui, a Ana recebe essa mãe e esse pai, ela passa de menina para mulher, ela se casa com Eucana, agora ela tem permissão interna para ter uma boa relação com Penina, avançar e ter filhos, ok? Porque Ana estaria plena, satisfeita com a vida que ela teria recebido. Então, o que a constelação nos ensina na teoria é que quem tem a mãe bem resolvida dentro de si é satisfeito com a vida, é feliz com a vida, com as coisas simples da vida. Quem tem a mãe bem resolvida dentro de si tem uma boa relação com o seu corpo também, e com o seu mundo interno e com suas relações. Então, observando essa parte da teoria que fala da resolução da mãe dentro da nossa alma, nós sabemos que a mãe da Ana não estava tão disponível assim. Por quê? Primeiro, Ana recebia porção dobrada, mas mesmo assim ela estava insatisfeita. Ana tinha um homem que a amava, mas mesmo assim ela estava insatisfeita. Ana tinha rivalidade com a mulher mais próxima a ela, refletindo que ela já conhecia esse tipo de conflito. Repetição. Então, com essas evidências e somando ao fato de que Ana não gerava filhos, ou seja, algo no seu feminino ia mal, a minha teoria aqui sistêmica para a constelação de Ana é que ela tinha uma obstrução com a mãe. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Será que eu tô doida? Acho que não. Porque nós vamos ver no processo de cura da alma de Ana esse amor interrompido sendo resolvido por uma intervenção divina. Divina. Então, olha assim. Essa aqui é a constelação de Ana até agora. Por conta dela ser uma menina e não uma mulher. Por conta dela olhar para o passado e não para o casamento. Por conta dela viver em conflito com a sua
rival, que na verdade, eu não sei nem o nome disso, né? Como que é o nome da outra esposa do nosso marido? Mas a Bíblia fala que Penina era uma rival para Ana. Ana não conseguia gerar filhos. E ela não aceitava, não conseguia receber o bem que a vida lhe trazia. E você vê que Eucana, inclusive, chama a atenção dela e fala assim: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele tá falando assim: Ana, você tá igual uma criança mimada, você não come, você só chora. Tá vendo como ela era menina? Você recebe muito, muito, que tantas pessoas queriam que você recebe. Mas você se comporta igual uma criança mimada, Ana. Menina. E aí a Bíblia conta que um determinado dia, Ana vai até o templo, e nesse templo, quem eram os sacerdotes? Ofni e Finéias. Essa aqui é uma informação importante que a gente vai guardar para daqui a um pouquinho, tá bom? Ana vai até o templo, vou colocar a Ana aqui adulta de novo, tá bom? E ela vai fazer o quê? Chorar, que era o que ela sabia fazer na vida dela. Chorar, lamentar, reclamar, ser vítima, ser pequena, dizer: olha, eu tenho uma rival, eu tenho uma mulher que me atormenta porque eu não tenho filhos, porque o Senhor não me deu filhos. Mas parece que naquele dia Ana começou a ganhar uma nova consciência. E vê se isso não é sistêmico, gente. Porque consciência, percepção tem tudo a ver com constelação familiar. E Ana muda a sua oração. Mas antes de mudar a sua oração, olha o que a Bíblia diz. Vou ler para vocês. A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, tá vendo? Amargura de alma é mãe pequenininha e mal resolvida. Alma é mundo interno, emoções. Então Ana era uma mulher amargurada na alma. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então, a visão da consteladora me diz o quê? O que aconteceu aqui? Ana diluiu a dor que ela sentia por esse movimento de amor interrompido que ela guardava com relação à sua mãe. Eu tô sendo um pouco técnica aqui, então deixa eu te explicar. O amor interrompido não era da mãe da Ana para ela, tá? A mãe da Ana para ela deu o que podia dar, deu a vida que podia dar, mas a Ana não recebeu. Por isso ela ficou amargurada na alma, subdesenvolvida na alma. Ela não desenvolveu todo o potencial de uma mulher em sua alma e por isso ela não conseguia gerar os filhos que ela tanto queria gerar. E aí, olha o que acontece. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não se passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Ana só falava em seu coração. Então tá vendo que era um lugar profundo da alma, de sentimentos, de coisas da mulher, de coisas do feminino, de dores que Ana carregava, que ela falava em um lugar tão profundo da alma que parecia até que ela estava bêbada. Os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Então veja, a dor da alma de Ana já estava afetando o seu espírito. Espírito tem a ver com identidade. Identidade. Bom, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana, nessa oração de tomada de consciência, ela fez um movimento de alma. É o que nós dizemos na constelação. Ela olhou para sua dor, ela olhou para sua mamãe, ela olhou para essas memórias e ela diluiu a sua dor. E olha o que ela diz: não pense que sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vai em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu.
E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante não era mais triste. Isso aqui é muito significativo. Por quê? Ana pedia filhos ao Senhor ano após ano, a Bíblia é clara. E ano após ano ela era frustrada na sua expectativa. Mas por quê? Ana queria filhos para ela. Ana queria filhos para dizer para Penina: ha, 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 ha. Agora, além do amor de Eucana, eu também tenho filhos. Fica você para lá, Penina, e eu vou ser feliz aqui com os meus filhos e com Eucana. Era para isso que Ana queria filhos. Ela queria filhos para ser vencedora dessa guerra aqui que havia entre ela e Penina. Porque o problema de Ana era com o feminino. Faz sentido para você? Coloca aí nos comentários, ou quando voltar aqui a live, você já coloca para mim se faz sentido isso para você, essa construção sistêmica aqui. Ana tinha problemas com o feminino, portanto, amor interrompido com sua mamãe, ok? Era para isso que Ana pedia filhos ano após ano. Só que nesse ano, em específico, depois de receber repreensão do seu marido, Ana tem uma nova camada de consciência despertada em sua alma. E essa nova consciência faz com que, primeiro de tudo, ela dilua aquela dor que ela carrega. Ela chora, ela chora, ela chora. Ela olha para a sua dor. Ela elabora a sua dor. Ela nomeia a sua dor. Em um lugar tão profundo e tão verdadeiro que ninguém podia entender. Era uma coisa tão íntima, tão dela e de Deus, tão pessoal e profunda e antiga, que Eli, que estava assistindo de fora, achou que essa mulher estava embriagada. É porque as coisas da alma são assim. Elas podem nos pegar em um lugar tão profundo que os outros vão achar que a gente tá louco, tá bêbado. Mas a alma sabe o que a alma sente. E Ana acessou a sua dor, naquele choro, naquela entrega. E quando ela interage com Deus, no lugar de dor da sua alma, na infertilidade da sua própria alma, do seu feminino subdesenvolvido, sabe o que acontece? Ana faz um voto ao Senhor e ela diz assim: eu não quero mais filhos para mim. Eu não quero mais filhos para dar uma resposta a Penina. Eu não quero mais filhos para vencer essa guerra que eu tenho com o feminino. Senhor, se você me der um filho, eu vou te devolver. Olha o que Ana faz. Se você me der um filho, esse filho não será meu. Esse filho será seu. E nesse momento, Ana atinge um nível de consciência espiritual. Por quê? Porque Ofni e Finéias, aqueles sacerdotes que eram responsáveis por aquele templo, eram os filhos de Eli e eles estavam roubando as ofertas alçadas ao Senhor. Então havia uma necessidade que se levantasse em Israel um líder idôneo, um sucessor para o sacerdócio de Eli. Quando Ana alcança uma consciência espiritual e ela para de pedir para ela, mas agora ela está pedindo para nós, para o todo, para o povo, porque se ela vai devolver ao Senhor essa criança, o Senhor pode fazer dessa criança aquilo que Ele quiser. A oração dela é atendida. Então Ana viveu uma cura profunda quando ela saiu da consciência pessoal para a consciência coletiva, para a consciência espiritual, quando ela parou de rivalizar com Penina e agora ela entregava aquilo que ela queria. Quando ela deixou de ser menina e passou a ser mulher. E como você sabe disso, Thalita? Da onde você tirou essa ideia? Eu tirei essa ideia do fato de que quando ela terminou de orar, ela comeu e se alegrou. Olha o que a Bíblia diz. Então ela saiu, ela seguiu o seu caminho, ou seja, cresceu, virou grande, tá? Virou mulher. Deixou de ser menina, passou a ser mulher. Ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, parou de fazer birra, parou de fazer biquinho, parou de fazer charminho. E olha o que ela fez, e o seu semblante já não era triste. Então, precisou a Ana receber a promessa para ela fazer o movimento de alma que ela precisava fazer? Não, ela compreendeu
O nível de consciência novo já fez com que ela começasse a promover mudanças no seu comportamento. E aí a Bíblia vai dizer que ela chegou em casa e sabe o que ela fez? Só para você ver como Ana não era mais menina, depois dessa entrega, dessa cura que ela viveu na sua relação com o feminino, ela chega em casa e tem relações sexuais com seu marido. A Bíblia está falando isso, olha lá. Versículo 19 do capítulo 1. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com Ana, sua mulher. Virou mulher. Parou de birra, parou de rivalidade, saiu do eu e foi pro nós, entendeu o papel de uma mulher em um sistema e sem talvez imaginar, ela estava respondendo ao propósito de Deus para aquela época. Deus precisava de um novo líder que sucedesse o sacerdócio de Eli, porque Ofni e Finéias não ia ter condição. E aí ela vira mulher, tem relação com seu marido e Deus lembra-se dela e faz com que ela engravide. E sabe o que ela faz? Ela cumpre o voto que ela fez com o Senhor. Ela entrega esse filho. Então Ana estava com um feminino tão curado, que esse filho não foi para ela uma vitória sobre Penina. Não foi. Esse filho foi uma vitória para Israel, porque ela entrega esse filho no templo como ela havia prometido, e esse filho é criado com toda a instrução do Senhor e cresce e se torna Samuel, juiz, profeta e sacerdote, um grande homem de Deus, o homem que ungiu o rei Davi. Isso é o que acontece quando uma mulher é curada. Gerações são impactadas, gerações são alcançadas quando uma mulher é curada. Mas o nosso Deus não é devedor de nada a ninguém. Então, já que Ana deu seu filho Samuel, vou colocar mais para trás para vocês verem. Aí, no templo, Deus deu a ela mais 2 filhas e 3 filhos. Para compensá-la, será? Olha que imagem linda. Não, Deus deu a Ana, que estava agora reconciliada com o seu feminino, filhos, porque ela sabia o que fazer com eles. Porque uma mulher curada é uma mulher que dá aos seus filhos um destino que é espiritual, que revela, entrega seus filhos ao lugar que eles devem ocupar na história. Então, assim como Ana fez com Samuel, eu não tenho dúvida que ela fez com todos os seus filhos. Não entregando-os no templo, porque cada um tem um propósito, mas dando a eles a oportunidade de conhecer ao Senhor e de revelar em sua história aquilo que o Senhor tinha projetado, sonhado para cada um deles. Ana se torna um ventre fértil de propósitos, porque ela fez esse movimento de propósito. Agora veja, a Bíblia não cita a mãe de Ana. Eu fiz toda essa construção aqui baseado nos efeitos do que nós vemos na vida de Ana, no problema e na resolução do problema. Então nós podemos imaginar que qualquer problema que Ana tivesse interiormente com a sua mãe foi resolvido só interiormente, porque a Bíblia não cita nada. O que eu quero dizer com isso para você, principalmente você mulher que tá me ouvindo, tem uma péssima relação com a sua mãe. E aí tá tendo problemas na sua maternidade, ou não conseguindo gestar, ou sendo incapaz de maternar essas crianças para um propósito. Tá tendo problemas no seu casamento. Tem sempre uma outra mulher na sua vida em rivalidade com você. Você não consegue ser uma mulher, você é uma menina. Você vive chorando e fazendo birra. E a sua vida não produz vida, a vida que deveria produzir. Deixa eu te falar, independente do que aconteceu entre você e sua mãe. E independente da sua mãe pedir ou não desculpas para você um dia, que isso é uma loucura imaginar e esperar por isso, Deus pode curar o seu feminino. Desde que você saia da consciência do eu, do pequenininho, do pessoal, para uma consciência ampla, do nós, onde existe propósito, até para a sua dor. Aonde Deus pode te posicionar
como uma resposta para o que a sociedade precisa. Ana foi uma resposta para o filho que Ana estava gerando, né? Foi uma resposta para o que a sociedade precisava naquele momento. E é isso que Deus quer trazer à tona a partir da sua vida, se você permitir que Ele cure as suas dores mais profundas, as suas dores mais inconscientes, as suas dores mais secretas, que te fazem menina e te colocam em rivalidade com outras mulheres. Bom, essa é a constelação de Ana. Vou voltar aos comentários. Quero saber se fez sentido para vocês. Deu para entender? E aí, meu povo, conta aí para mim, voltei vocês. Deu para entender? Fez sentido? Despertou alguma coisa aí, do lado daí? Olha aí, a Ale falou, agora caiu a ficha. Olha, eu tenho certeza que essa constelação vai pegar muitas mulheres, porque muitas têm o feminino ferido e por isso não geram a vida que Deus as convidou para gerar quando gerou a mulher. Ó, a Vanessa falou que gostou, a Renata falou que faz todo sentido. Amém, faz total sentido, preciso crescer. Ó, a Gabi falou muitas verdades, viradas de chave. Demais, não é? Faz todo sentido, né, Claudete? E aí, gente, perguntas, dúvidas, contestações? Vocês perceberam qual que é o benefício de você ler a Bíblia com uma visão sistêmica? Porque você consegue enxergar além do texto. Ó, a Címia falando, Thalita, que maravilha! Incrível, é muito profundo, é muito profundo. É muito profundo. E tudo aquilo que a gente não enxerga no texto, a visão sistêmica nos ajuda a compreender. Por que que uma mulher não consegue gerar filhos? Porque ela é menina. Por que ela é menina? Porque ela não desenvolveu o seu feminino por completo. Por que ela não desenvolve o feminino por completo? Porque ela tem problemas com a mãe. Eu, há 7 anos, sonho em casar, depois que fiquei viúva. Olha aí, ó. Hoje mesmo atendi, faz todo sentido, a Cimia tá falando. Que legal. Olha lá, tem mãe de Samuel aqui. Meninas, essa live é uma convocação. Principalmente para as mulheres. Para as mulheres que não estão gerando vida. Para as mulheres que estão estéreis no seu ministério, no seu casamento, na sua maternidade, na sua carreira. Essa live é uma convocação para as Anas, que ficam orando ano após ano e talvez já estejam há 20, 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos, pedindo para Deus, faz. Mas no fundo, você quer que Deus faça para que você possa se vingar de alguém, para que você possa prevalecer sobre alguém, para que você possa ser mais do que alguém. E você é tão inconsciente que você não aproveita o que Deus já te deu. Os benefícios e as bênçãos que Deus já te deu. Os talentos que Deus já te deu. As oportunidades que Deus já te deu. Porque como você é uma mulher insatisfeita, você está esperando o que Deus pode te dar. Essa live é uma convocação para você, mulher, que nasceu para gerar vida, mas está há anos e anos estéril. E eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Deus curou o ventre de Ana quando ela cresceu, quando ela deixou de ser menina, Ele quer curar o ventre da sua vida, o útero da sua vida, para que a sua família, para que os seus negócios e para que o seu ministério prosperem. Só que para isso você vai ter que fazer as pazes com o seu feminino. Você vai ter que parar de rivalizar com mulheres. Você vai ter que ganhar uma consciência sistêmica e parar de pedir para você e começar a pedir para nós. Dizer assim, Senhor, o que você quer gerar para essa geração através da minha vida? São filhos que não serão meus. São frutos que não serão meus.
São histórias que não serão minhas. O que você quer gerar na minha vida para o outro? Essa live é uma convocação para você que sabe que tem um chamado para abençoar pessoas, mas está vivendo na esterilidade. Deus quer curar a angústia da sua alma. Deus quer te despertar para uma nova consciência. Deus quer te inserir no que Ele está fazendo e no que Ele planeja fazer para a próxima geração. Então você tem que se tornar consciente das suas feridas, para que elas sejam curadas e restauradas e gerem um unguento que cura outros que estão feridos. Essa live não é uma brincadeira. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje tá tão difícil pra mim, eu tô tão cansada fisicamente. De verdade. Mas vale a pena pra carregar essa mensagem. Era muito mais fácil desistir, falar, ai que bobagem, depois eu faço. Porque eu tô fisicamente esgotada. Mas eu preciso convocar você, mulher, você precisa despertar. Porque Deus tem uma geração de Samuéis para revelar. E ela será gerada em nós, em nós, em nós, em nós. Por favor, escute isso. E Deus não vai gerar filhos para que a gente destrua uma a outra. Deus não vai gerar filhos para que você seja melhor do que a outra. Deus não vai te dar um ministério, um casamento, uma empresa para você prevalecer sobre a sua rival. Não vai. Então eu tô aqui para te dizer, você precisa despertar. Por favor, muda a sua oração. Para de orar por eu, começa a orar por nós e você vai ver o que Deus vai te mostrar. Você vai ver o que Deus vai te mostrar. Para de fugir das suas feridas com a sua mãe, com seu pai, com seu sistema. Para de falar versículo decorado e não viver a verdade do que a Bíblia te convida a viver. Deus não nos chamou para esterilidade, meninas. Deus nos chamou para gerar vida. E é prazer dele, é o prazer dele fazer de nós alegre mãe de filhos, muitos filhos, como ele fez com Ana. Então nós estamos vivendo essa geração de Anas, dessas mulheres profundamente feridas, que só oram para o seu próprio benefício. Quando oram? Quando oram? Nós estamos vivendo essa geração de Anas, de mulheres brigadas com a própria mãe e com a outra, rivalizando umas com as outras. Sabe, um dos livros que eu mais amei ler foi o livro da Lisa Bevere, O Despertar da Leoa. E sabe que a Lisa ensina? Que as leoas, elas andam em bando e elas cuidam umas dos filhos das outras. Porque o filho de uma leoa é filho de todas as leoas. Quando a gente vai aprender isso? Aí eu tô falando para as mulheres cristãs aqui, meu Deus. Sabe por quê? O mundo aí tá cheio de movimento feminino, grupo empreendedorismo feminino, network feminino. Mas na igreja, na casa do Senhor, as mulheres destroem umas às outras. Destroem com palavras, destroem. Jogam ácido nos sonhos, no ministério. Tem medo do chamado, da grandeza, da sabedoria, daquela que parece que é mais amada. Então elas fazem como Penina. Elas fazem como Penina. Elas diminuem aquilo que Deus deu para outra. Só que Deus dá uma porção para cada uma. Olha o que Ana fala na sua oração.
E eu estou me levantando aqui profeticamente para você, mulher de influência nessa nação. Você, mulher de influência nessa nação. Você, mulher que Deus já deu filhos. Mas que olha para Ana estéril e zomba dela. Eu tenho uma palavra profética para as mulheres de influência dessa nação. E essa palavra de influência, essa palavra profética está no Cântico de Ana. Olha o que a Bíblia vai dizer. Meu Deus. Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 5. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida. Os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Você, mulher dessa nação que já é mãe de filhos, que já tem frutos, e está em rivalidade com Ana, você está cega, você está louca. Porque Deus vai levantar Ana, Ele vai mudar o destino de Ana, e em breve Ana será mãe de muitos filhos. E o que a palavra está dizendo é que você vai se tornar uma pedinte. Porque o nosso papel, como nós aprendemos em Tito, é que as mais velhas ensinem as mais novas. E na igreja isso não acontece quando nós estamos falando de influência ministerial. Não tem ensino, não tem. Tem rivalidade, tem competitividade, tem inveja, tem orgulho, tem destruição. Mas eu estou avisando a vocês profeticamente, meninas da nossa geração, Deus está mudando a sorte de Ana. Ele mesmo está fazendo isso. E se você não se posicionar diante do que Deus está fazendo nessa geração, você vai se tornar uma pedinte. Abençoe Ana, ensine Ana. Libere Ana. Ajude Ana a lidar com as dores que ela carrega. Talvez isso não está fazendo sentido para muitas de vocês. Mas Deus sabe onde essa live vai chegar e como ela vai tocar as meninas da nossa geração. As mulheres que começaram esse movimento de mulheres que nós vemos hoje. E hoje se assentam como rainhas em um trono e fizeram do altar um comércio. E fazem dos seus filhos triunfo para si. Porque é o que Penina faz. Deus está levantando uma geração de Anas. E a geração que Deus está levantando é uma geração de mulheres que não fazem dos seus filhos frutos para si. Meu Deus. Elas devolvem os seus filhos para a glória de Deus. Deus está levantando uma geração de Anas. Escute o que eu estou dizendo. Que elas prevalecem a partir da intimidade que estabeleceram no seu lar. Uma geração de Anas que não precisa de palco e aplauso e nem de mostrar o bucho. Mas que só por terem vivido cura no lugar secreto já voltam para casa alegres. Mulheres que estão largando suas angústias no altar. No lugar do encontro. E sabe o que é mais doido sobre essa geração? E eu tô falando aqui pra você que me acompanha aqui. Você faz parte dessa geração que Deus tá levantando. Quem tá de fora vai achar que você tá doida, tá bêbada, embriagada, não vai entender nada. Sabe por quê? Porque muitos que estão de fora perderam essa sensibilidade. É por isso que Deus está nos dando a constelação familiar como uma ferramenta terapêutica, espiritual. E tem gente falando que é do inferno, que é do isso, é do aquilo. Sabe quem é que está falando isso? Penina, uma geração de mulheres que se prevalece, tendo seus filhos como troféus para si. E Eli,
Uma geração de sacerdotes que, vendo seus filhos corrompidos, fica sentado numa cadeira em silêncio. Mas Deus está levantando suas Anas. Elas estiveram durante tanto tempo feridas e estéreis. Mas está chegando a hora, e a hora é esta, em que elas encontrarão cura, consolo. E nesse lugar de cura e consolo, elas vão gerar filhos que não serão para si, serão para a glória do Altíssimo. Esses filhos terão tripla unção. Sabe o que é isso? 3 vezes mais. Mais do que dupla honra. É uma geração profética. Uma geração sacerdotal. Uma geração sábia. Frutos gerados para a eternidade. Frutos gerados para o sistema. Então, se você é a Ana, não fique preocupada com Penina. Não se preocupe. Deixe que Deus cuide dela. Deixe que Deus cuide delas. Se você é Ana, para de pedir. Para de pedir frutos e filhos. Apenas se comprometa com a sua entrega. Se você é Ana, levanta desse lugar de prostração. Lava teu rosto. Se alimenta e se alimente principalmente da palavra. E vai fazer o que uma mulher adulta tem que fazer. Ana foi ter relação com o marido dela. Você é uma mulher adulta. O que é que você tem que fazer para largar a mão de ser criança? Vai fazer o que você sabe que você tem que fazer. Se posiciona. Para de mimimi, para de ser chorona, para de ser ingrata com o que Deus já te deu. E você vai ver o que Deus fará através da sua vida. Muito mais do que o que você pode imaginar. Olha isso. Olha quantos filhos. Olha aí, ó. Profeticamente a constelação vem falar com você. Muito mais do que você pode imaginar. Ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Mas ele é congruente. E ele não faz nada através de você, sem antes ter feito em você. Então eu espero que essa live alcance muitas Anas. Muitas Anas. E desperte muitas Anas para o lugar da transmissão de vida com propósitos. E você que tá assim, ó, Thalita, eu quero fazer parte dessa família de constelação à luz da Bíblia. Esse exército de Anas. Porque todas nós, não se engane, nós viemos desse lugar de esterilidade. Eu vim desse lugar de esterilidade. E por anos eu olhei para o meu ministério, para minha carreira, e eu chorava, ano após ano, no templo do Senhor. Até que o Senhor mudou a minha oração, Ele colocou um novo cântico em meus lábios. E nasceu o Constelar com a Bíblia. Então você que quer fazer parte da família Constelar, anota na sua agenda, de 2 a 4 de maio, o Despertar. Nós vamos fazer o módulo introdutório da formação Constelar com a Bíblia e você vai entender ainda mais profundamente por que constelação familiar é um despertar para as Anas da nossa geração. E como é que Deus está nos dando algo tão maravilhoso, um filho tão lindo chamado Samuel, com tripla unção, que vai ser a resposta que essa geração precisa. Então, durante o despertar, você vai ser minha aluna por 3 dias, em aulas gravadas, em live, constelação ao vivo. E nós vamos falar sobre unidade, nós vamos falar sobre atuação terapêutica, nós vamos falar sobre a nossa vida familiar, os nossos vínculos familiares, o que precisa ser curado em nós. Então, é uma jornada de confronto para a liberdade.
E se você quer participar, o link está na minha bio. E você vai participar gratuitamente dessa jornada para depois ter a oportunidade de se transformar em uma ministra da reconciliação, em uma Ana amadurecida, em uma mulher que gera frutos e filhos para a glória do Senhor, que participa daquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Então anota na sua agenda, convida as Anas que você conhece, para que nos dias 2, 3 e 4 de maio nós possamos despertar juntas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Cada dia que passa, eu tenho mais convicção, muito mais convicção, de que o que Deus está fazendo em nós, logo será exposto para todo mundo. Meninas da família Constelar, os nossos testemunhos são gotas de cura que Deus vai derramar em nossa nação e em todo o mundo. O Espírito Santo não está para brincadeira. O tempo está se abreviando e nós participamos do propósito de Deus para esse momento, através da constelação familiar à luz da Bíblia. Deixe quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Então deixa falarem. Quem não entendeu ainda, quem é Penina, quem é Eli, deixa falar. Nós vamos apenas entregar ao Senhor esse perfume precioso que vem da nossa dor, que vem da nossa fé, que vem da nossa devoção e do nosso amor a Ele. E seremos uma resposta para essa geração. Se você foi abençoada, em nome de Jesus, compartilhe essa live com todas as Anas que você conhece. Mulheres que nasceram para gerar, mas que por algum motivo estão estéreis em sua jornada. E eu sei que elas serão abençoadas e eu as abençoo em nome de Jesus. Um beijo, minhas lindas. Que bom que vocês gostaram. Amém, 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 amém. Gabi, Luana, Claudete, Ana, Samanta, muita gente aqui. Não dá para falar o nome de todo mundo. Anne, Elisandra, Deus abençoe todos vocês. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.